2. A luz principal. Pontos pretos pareciam voar através dos buracos dos olhos do capacete de couro. Encred segurava o escudo preso nas costas da mão esquerda. Tung! Eu senti um peso enorme. Tentei jogá-lo fora batendo nele, mas só consegui metade do sucesso, então meu antebraço ficou dolorido. Encred bateu sua lâmina no capacete do sujeito que havia atirado a lança. Suspirar. A lâmina caiu no ombro do sujeito que, por reflexo, quebrou o pescoço. Ouvi um som forte de algo batendo na minha omoplata, e meu aperto latejava. O GH, estou te matando. O inimigo murmurou, segurou a lança brevemente e a balançou. Era uma habilidade bem aprendida. Sem nem pensar, Encred chutou o rapaz no estômago com a sola do pé. 100 milhões. A pessoa atingida perdeu o equilíbrio e caiu. É um combate corpo a corpo, próximo de uma batalha corpo a corpo. Quando os líderes das forças amigas e inimigas se entrelaçam Van e se mistura Van, o inimigo estava fadado a se misturar. Portanto, se você cair, você morrerá imediatamente. Encred desviou o olhar do homem que havia derrotado, apertou ainda mais o cabo do escudo e procurou por seus aliados. Se você perder a paciência e agir descontroladamente, morrerá. Se fingir ser um berserker em combate corpo a corpo, não se tornará um berserker, mas um cadáver. A razão pela qual sobrevivi por tanto tempo com meu humilde talento. Encred conhecia frações. Não dei um passo à frente. Bloqueei a lâmina que voou de algum lugar com o meu escudo. A lâmina atingiu a borda do escudo e amassou a estrutura de metal. O escudo de madeira oleado estava torcido. Na melhor das hipóteses, parecia que seria inútil se o usasse mais algumas vezes. Mantenha o ataque curto e simples. Após bloquear, Encred apertou a mão que segurava a espada e a balançou. Tung! Logo, um golpe forte atingiu minha mão. O inimigo azarado foi atingido na cabeça e caiu para o lado. A lâmina da lança do aliado estava profundamente cravada no peito do homem caído. O gambizon, feito de algodão grosso e linho, não resistiu ao impacto da lâmina da lança e ficou amassado por dentro. A pessoa atingida lutou para sobreviver. Disco, disco, disco. Nosso soldado repetiu o mesmo movimento sem parar. Querendo ou não bloquear, mantive distância e empurrei a lâmina da lança bruscamente. Profundo. Por fim, a lâmina da lança perfurou a armadura e se alojou no torso do infeliz soldado inimigo. Baque. O sujeito que tossia sangue estava tremendo e agarrou a lança que havia perfurado seu estômago. Porra, deixe ir, solte, Gazai Kiga. O soldado inimigo segurou a lança até o fim, e nosso soldado entregou sua arma e pegou a lança que estava usando. Após confirmar isso, Encred deu um passo para trás, parou de respirar e engoliu em seco. Uau, uau, uau. Ele viu sua posição, a posição de seus aliados e a posição de seu inimigo, e as desenhou em sua mente. Se você der um passo à frente, você morrerá. Se ele usasse suas habilidades para penetrar no exército inimigo, ele se tornaria fertilizante espalhado no campo de batalha. É o mesmo que o soldado inimigo que morreu há pouco com um buraco várias vezes maior que o umbigo. Ele saltou na frente da linha de frente animado, mas suas habilidades eram medianas. Enquanto isso, posso ter sido convencido ao pegar alguns caras azarados e menos habilidosos do que eu no campo de batalha. Talvez eu simplesmente não tenha tido sorte. Porque fui pego pela lâmina do Encred, que eu nem mirei. Não chovia há vários dias, então o solo ficou duro e parecia uma rocha. Havia sangue respingado, mas isso não significa que a secura desapareceu. Não choveu muito até agora. Senti como se minha garganta estivesse queimando e o cheiro de sangue subia de dentro dela. Encred engoliu em seco e procurou seu companheiro de esquadrão com os olhos. Claro, não parecia que ele estava procurando por isso. Em vez disso, Uau! Alguém gritou. Estava a 2 passos de distância. Um dos membros do nosso pelotão foi visto esfaqueando com uma lança. O que você está fazendo? A facada em si foi boa, mas tropecei e meu pé direito prendeu no esquerdo e eu caí. Ele caiu com baque e perdeu sua arma. Você está rezando para que eu seja morto. O sujeito caído estava apenas levantando a cabeça, parecendo estar rezando enquanto estava deitado de bruços. Encred interrompeu seus pensamentos e se moveu. Conforme eu avançava, levantei meu escudo, prendi a respiração e fortaleci meus músculos. Tung, o Jijiki. A lâmina do oponente atinge o escudo. Um forte choque se espalha pelo meu antebraço e por todo o meu corpo. Consegui bloquear a lâmina e o escudo de madeira oleado se partiu. Encrude jogou o escudo quebrado para frente e, juntando toda a força que havia ganhado, balançou sua espada violentamente para a esquerda e para a direita. Uma vez da direita para a esquerda, depois novamente da esquerda para a direita. Pendurado, pendurado. Kaeng. A arma do oponente foi capturada no momento do balanço da esquerda para a direita. A lâmina encontrou a lâmina, faíscas voaram e a arma do oponente foi vista escapando de suas mãos. Eu queria isso. Encred confiava em sua força física, que havia desenvolvido ao longo dos anos, em vez de sua fraca habilidade com a espada. Eu treinei mais do que qualquer mercenário de primeira linha. Foi uma oportunidade criada por essa força. No entanto, ele não atacou. Assim como sempre há uma oportunidade em uma crise, sempre há uma crise em uma oportunidade. Uau! O inimigo, tendo perdido de vista sua arma, hesitou e avançou com os braços levantados. Parecia que ele pensava que era um urso. Encred fingiu segurar sua espada e a jogou no chão, então se abaixou e pegou aquele que estava correndo em sua direção e o jogou para trás. Armadura, capacete, vários tipos de armas, além do peso de um homem adulto foram colocados em suas costas. Era pesado. No momento em que coloquei meu oponente nas minhas costas, minha cintura e coxas gritaram.
Ignorando o grito, Encred endireitou as costas com todas as suas forças e se levantou. Ops! O corpo do inimigo caiu para trás. Não havia necessidade de olhar para trás e ver o cara que caiu com um baque. A posição em que ele estava era um passo para dentro da linha de frente criada por nossas tropas. Deste lado, normalmente você só pode encontrar 3 tipos de inimigos. 1. O cara azarado que acabou na liderança depois de ser empurrado de costas. 2. Um tolo cheio de orgulho depois de lutar por vários dias. 3. Um verdadeiro lutador que assume a liderança na batalha porque confia em suas habilidades. O cara que acabei de ignorar era do primeiro tipo. Enquanto corria em desespero, ele caiu entre os soldados inimigos e foi morto. Encred pegou a faca que havia caído no chão. Viu um aliado que tropeçou enquanto corria e caiu, lutando para se levantar. Eu pude ver onde metade do capacete estava finamente rachada. Sangue também fluiu da minha cabeça. Ele é um cara tão legal. Além disso, ele salvou alguém que quase morreu há pouco. Em muitos aspectos, eu era um amigo de sorte. Ele também era alguém que eu conhecia. Belly, você perdeu a consciência porque sua cabeça foi aberta. Encred disse. Belly, um soldado com um capacete meio partido, respondeu enquanto enxugava o sangue que escorria dos olhos. Droga, eu mal sobrevivi. Se você mal sobreviveu, proteja-se. É difícil para um único soldado entender o campo de batalha no meio do campo de batalha. O líder do esquadrão e líder do Tenente Camendo não era o comandante, mas sua principal função era dar ordens ao Tenente Camendo. Mas Encred leu o estatuto. Eu senti exatamente isso. Não é bom. Por incontáveis anos, vivemos com o sangue e as lâminas do campo de batalha. Aqueles dias não lhe deram talento para a esgrima, mas ainda assim o fizeram perder o fluxo do campo de batalha por causa de suas ações tolas. Para ser honesto, foi apenas um sentimento. Ainda assim, era verdade que esse sentido havia salvado sua vida muitas vezes. Acho que isso é uma praga. Ok, vamos fazer isso. Bill respondeu, limpando o sangue da cabeça, pegou sua arma e se moveu em um movimento que não era nem rápido nem lento. Bella, segurando uma lança, deu 2 passos, atenta ao que acontecia ao seu redor. Disco. Um flash de luz voou e perfurou minha cabeça. Estava entre capacetes meio cortados. Uma flecha voou e atingiu a cabeça. O impacto fez seu globo ocular saltar e atingir a armadura de couro de Encred. Ah! Belly morreu sem sequer conseguir emitir um breve gemido. Sua boca estava aberta. Encred desviou o olhar. Além do céu, no vazio para ser exato. Um espaço entre espaços que não pode ser identificado. Vi luzes piscantes e pontos. No momento em que vi, soube que ficaria na minha cabeça. Encred fechou os olhos. Quantas pessoas ficariam indiferentes no momento da morte? A Encred não foi exceção. Assim que fechei meus olhos, minha vida passada, como um sonho que tive ontem, de repente saiu e tentou passar como um flash de luz. Eu senti como se o tempo estivesse passando mais devagar. Parecia que o barulho do campo de batalha havia desaparecido e até minha respiração ficou mais lenta. Toque, toque. Logo essa sensação desapareceu. O farol desapareceu, eu pude ouvir o barulho do campo de batalha novamente e senti que conseguia respirar direito. Você vai fazer uma oração de agradecimento por me matar. Ele era um subordinado. Um dos meus 10 melhores. Ele se empurrou e a flecha atingiu o chão. Vem. Encred chamou seu nome. Um bastardo com olhos e penas de falcão veio para esta batalha, então tome cuidado com suas flechas. Não é correto ter cuidado. Vou até o George, então espere um momento. Esse cara também é muito louco. Encred pensou sobre isso e assentiu. Bem, não é como se você estivesse desistindo da vida nem nada, né? Pulei o treino hoje e tirei um cochilo. Ren disse. Você está se intrometendo. Eu me sentiria mal se salvasse algo que eu quisesse matar. Que tipo de pessoa iria querer morrer? Viver com uma dieta baseada em facas e refeições não era a mesma coisa que tentar suicídio. Digo isso porque ele normalmente luta bem, mas fecha os olhos em momentos importantes. Tem certeza de que está dando corda porque quer? Acho que já perguntei algo parecido antes. Ren segurava um machado na mão direita e uma lança quebrada na esquerda. Era um armamento que podia ser bem utilizado, independentemente de ser uma espada, um machado ou uma arma contundente. Ele levantou a mão direita segurando o machado e coçou a cabeça com o polegar. No entanto, não parecia legal. Porque ele estava arranhando a parte superior do capacete. Puta merda, esse capacete cheira a merda. Eu concordo com isso. Dizem que se você sente que vai morrer, concentre-se mais. Ren disse. Era algo que eu dizia com frequência. Encred também sabe o que essa palavra significa. Ren falava frequentemente. No momento em que parece que vai cair, no momento do encantamento, a pessoa se concentra ao nível de um sobre-humano. Use-o em batalha. Droga, isso vai funcionar. Isso era talento. Naquele momento entre a vida e a morte, abro meus olhos, olho a outra pessoa nos olhos e faço o meu trabalho. F* dá-se a concentração. Encred disse. Bem, seria bom aprender com centenas de mortes, mas você só tem uma vida. Até lá. Ren riu e pulou novamente, correndo em direção ao campo de batalha. Ele é um lutador muito bom. Encred se concentra na batalha novamente. Você luta com um soldado amigo ao seu lado. Repita isso. Encred estendeu sua espada. Se tiver sorte, você o pegará. Se não tiver sorte, você o evitará. Ou isto ou aquilo. Tung. Será como bater com a ponta de uma espada. A ponta da espada, que não conseguia perfurar a armadura do oponente, empurrava o oponente para trás como uma arma sem corte. O sujeito que foi atingido gemeu e deu um passo para trás, e o martelo de batalha de um aliado que passava o atingiu na cabeça. Estrondo.
Apaguei todos os meus pensamentos aleatórios. Sinto como se meus nervos estivessem queimando só de bloquear, desviar ou balançar minha espada em direção às lâminas de lança ou clavas que voam na minha frente. Fiquei ansioso porque não tinha um escudo, então peguei um machado que havia caído no chão e o usei como escudo. Ele ainda tinha aliados ao seu redor, bloqueando, golpeando e esfaqueando. Quando encontrava uma brecha, exibia as desajeitadas habilidades com a faca que havia aprendido ao longo do caminho. Mova o pé esquerdo para frente, mova o centro de gravidade e mantenha a ponta da espada reta sem relaxar o braço. Facada. Se você tiver músculos moderadamente tensos, concentração e capacidade de detectar falhas, você pode ter sucesso. Ting, arrumadinho. A tentativa de Incred teve apenas metade do sucesso. Escrever. Mirei no vão entre o capacete e a couraça, mas o oponente se moveu e errei. Embora uma longa marca de faca tenha sido feita no pescoço do oponente, era difícil considerá-la um ferimento fatal. Os olhos do bastardo sangrando se voltaram para Incred. Os olhos estavam cheios de veneno. O sujeito estalou silenciosamente e mordeu os molares. Perigo. Uma sensação do campo de batalha falou. Enquanto Incred recuava, um soldado amigo preencheu a lacuna. O sujeito se agachou sem dizer uma palavra e acertou a canela do aliado que estava bloqueando seu caminho com o punho segurando a faca. Tchau! Ouviu-se um som de ossos quebrando. Eca! Quando o soldado com a canela quebrada caiu, o soldado inimigo sacou uma adaga e o esfaqueou no pescoço. O processo de cutucar e puxar era natural. Era como uma cena de peça prestes a acontecer. O sangue jorrou e encharcou o peitoral do homem. O cara simplesmente empurrou o soldado morto. Ah! A luz principal. A fronteira entre a vida e a morte. Inúmeras imagens passam diante da lanterna que emite luz. Aquela imagem era a vida de Incred. Como o sonho que tive ontem à noite. No final daquela vida, no momento em que tudo passou, a lâmina do oponente perfurou o pescoço de Incred. Esse era um cara que cometeu exatamente o mesmo esfaqueamento que ele exibia. Foi uma facada perfeita, pelo menos foi assim que Incred viu. É quando uma dor ardente se espalha do pescoço para o corpo todo. Incred enfrentou o momento de vida e morte e percebeu qual era a concentração da qual Ren havia falado. Porém, já era tarde demais. Você teve que morrer para aprender isso. Incred pensou enquanto amaldiçoava Ren em sua mente e fechava os olhos. Não, sua mente se movia como queria. Saudades, saudades, saudades. Eu queria ser bom em usar uma espada. Eu queria me tornar um cavaleiro. Eu queria ser um herói. No final, Incred, que não conseguiu, teve que ganhar uma quantia decente de dinheiro, se estabelecer em uma vila adequada e construir uma casa. Mas não aconteceu. Eu não consegui fazer isso. Porque a paixão que fervia em seu coração não deixava fazer isso. Até o último momento, o dinheiro ganho com sangue no campo de batalha era desperdiçado em coisas como centros de treinamento. Eu poderia ter feito melhor. Se eu tivesse mais tempo. Eu achava que conseguia balançar mais quando os outros estavam dormindo e quando as crianças consideradas brilhantes e talentosas estavam brincando. No final do flash, o rosto do homem que ele havia salvado pela primeira e última vez sozinho apareceu. O amuleto se moverá de acordo com os desejos do cavaleiro. A pessoa que deu o amuleto como presente foi o chefe da aldeia devastada pela queimada. A velha senhora que havia perdido alguns dentes da frente e soltou um guincho. Uma mistura de arrependimento e saudade encheu meu coração com emoções que eu nunca havia sentido antes. Eu me arrependo. Teria feito alguma diferença se eu tivesse brandido a espada mais algumas vezes. As duas letras da morte habitam meu corpo. Eu podia ver o Rio Negro além dos meus olhos fechados. E Incred se arrependeu de ter tirado uma soneca hoje em vez de brandir sua espada durante o dia. Se eu tivesse feito um pouco mais naquela época, a última tentativa poderia ter sido bem sucedida. Um barqueiro sem rosto estava sentado em uma balsa no Rio Negro. Perguntou o barqueiro. Você realmente acha isso? Você é engraçado. Então vamos fazer isso. Disse o barqueiro sem boca. Eu não conseguia entender de onde vinha a voz dela. A área ao redor da boca dela estava escura, como se ela estivesse usando uma máscara preta. Incred não conseguiu dizer uma palavra. Perdi a consciência e abri os olhos novamente. Bang, bang, bang. O som de um vigia batendo em um pedaço de ferro. Para ser exato, é o som de bater numa panela com uma concha. O som familiar de acordar de manhã. Vamos olhar para o lado em silêncio. Você teve um sonho, porra. O subordinado ao meu lado, Han, levantou-se de sua cama de campanha e resmungou enquanto calçava as botas. Ah, inseto. Insetos nas botas. Incred piscou. Coisas que pareciam reais demais para serem chamadas de sonhos passaram pela minha mente. TSC. Depois de se livrar do inseto, Ren cuspiu e esmagou o inseto até a morte com o pé. Havia vestígios de fluidos corporais de insetos misturados com saliva no chão. Fantasia.